crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todo mundo esteja bem. Estamos hoje, nesse domingo de manhã, para mais uma aula de EBD, né? Semana passada a gente encerrou a série sobre Daniel e hoje a gente inicia uma nova jornada, uma nova série, né? E eu peço que vocês separem já o material de vocês, tá? Separem a Bíblia de vocês, algum material que vocês usem aí na casa de vocês para anotar, enfim, para nós irmos direto para nossa aula, que a gente vai começar agora lá do início, né? Vamos começar estudando a Bíblia lá do comecinho, lá de Gênesis. Então eu quero que vocês separem, abram a Bíblia de vocês, pegam a Bíblia de vocês, abram lá em Gênesis, no capítulo 1. A gente vai iniciar lá do comecinho, a gente vai começar a aprender como Deus criou todas as coisas, o que foi que Deus criou, o porquê Deus criou todas as coisas, né? Então a gente vai começar lá do comecinho pra gente ir entendendo, para que vocês vão entendendo um pouco mais sobre a Bíblia, também sobre esse Deus tão maravilhoso que a gente serve. Certo? Então, deixa a Bíblia de vocês separados lá em Gênesis, no capítulo 1. A partir do capítulo 1, a gente vai começar a navegar aí pela palavra de Deus desde lá do início. Mas antes, né, a gente vai orar agradecendo a Deus por essa oportunidade e por esse privilégio que Ele nos dá de conhecê-lo um pouco mais, tá bom? Então, vamos orar, fecha os teus olhos, o nosso pensamento tem que estar lá em Deus e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, para Te adorar, para Te engrandecer, para Te glorificar, para Te conhecer um pouco mais, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, cremos que a Bíblia é a verdade absoluta e sabemos que o Senhor tem nos ensinado muito através da Tua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Guarda a vida de cada criança, dos seus lares, das suas famílias, em nome de Jesus. É a nossa oração de gratidão. Amém. Amém, crianças? Então, vamos lá. Hoje nós vamos, como eu falei, né? Nós vamos começar os nossos estudos, uma nova série lá em Gênesis. O capítulo é o 1, vai do versículo 1 ao 5, do 26 ao 27. Tá bom? Vocês podem ler todo esse capítulo 1, se vocês, né? Fica como liçãozinha aí pra semana. Então, leiam todo o capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos hoje, tá? E o nome da nossa série hoje é A Criação. Introdução, tá bom? É uma introdução da criação, certo? Vamos lá, então. Vocês sabem o que significa a palavra Gênesis? A palavra Gênesis significa começo. Começo de tudo. Então, nós vamos aprender o começo do universo, da vida, do homem e também do pecado. Então, o livro de Gênesis vai nos ensinar tudo isso, né? O começo de tudo, quando não existia absolutamente nada, somente Deus. Então, é isso que a gente vai aprender. E qual será a importância para mim, para vocês aí de casa, sabermos que foi Deus que criou todas as coisas? Por que será que a gente precisa saber que foi Deus quem criou e qual a importância disso para as nossas vidas, né? Tem vários motivos, mas tem dois principais motivos. O primeiro é sabermos que nós somos planos de Deus, né? E nós não somos frutos do acaso, de uma evolução. Não, nós somos planos de Deus, nós fomos criados por Deus e nós não somos frutos do acaso, né? Nós somos criados por Ele para um propósito, né? Qual o segundo? Que Ele fez tudo que Ele fez para a glória dele. Então, toda a criação de Deus é para a própria glória dele. Tudo tem a mão de Deus. Tudo que foi criado tem a mão de Deus. Quando a gente olha a natureza, quando a gente olha tudo, a gente vê a imensidão dela, a grandeza, né? Quando a gente olha para nós com tantos detalhes, né? Tudo foi criado para a glória de Deus. Nós podemos ver um Deus em todas as coisas, certo? Deus, Ele é o Criador. Ele fez tudo do nada.
né? Deus, ele criou todas as coisas quando não existia absolutamente nada, né? E agora a gente vai ver, vai conhecer algumas das criações de Deus, certo? E para isso vocês vão precisar usar a Bíblia agora. Eu vou usar aqui a minha e vocês usam a de vocês aí. Nós vamos começar lá em Gênesis, no capítulo 1. O versículo é o 3. Vamos ver o que Deus criou lá. Ó, no versículo 3 diz assim, ó. Então Deus disse que haja luz. E a luz começou a existir. Então, uma coisa que Deus criou, a luz. Então, tudo era escuro, né? Era uma escuridão. Lembra-se, não existia absolutamente nada. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? A luz. Deus disse, haja luz. E a luz existiu. Simples assim. Viu como é fácil a gente entender como o universo surgiu? É só a gente aprender na Bíblia, né? Próxima criação. Está lá no versículo 7. Diz assim, ó. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima da divisão, né? Então, nessa divisão, Deus pôs o nome de céu e a noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Então, Deus criou lá no capítulo 7 a divisão entre as águas. Deus colocou a água, uma parte embaixo e a outra parte em cima. Vamos lá para o versículo 9 e 10. Diz assim, ó. Aí Deus disse que a água que está embaixo do céu se junte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. No versículo 10 diz assim, Deus pôs na parte seca o nome terra. E nas águas que havia juntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu o que havia feito, era bom. Que legal, né? Eu fico imaginando, assim, Deus criando todas as coisas. E outra coisa muito interessante, crianças, por mais, né, que tenha muita água no nosso planeta, ele é bem separado, ele vem até uma altura, né? O mar, ele tem os seus limites. Os rios correm para os mares, né? Mas o mar tem o seu limite, independente do quanto chova. Legal, né? Eu sempre me pego pensando nisso. Independente do quanto chova, o mar sempre tem os seus limites. Ele não ultrapassa aquele limite que ele foi imposto por Deus, porque Deus impôs um limite, né? É incrível, Deus é maravilhoso. Agora o versículo 11 diz o seguinte: em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos. E assim aconteceu. Então, na parte seca, onde Deus criou a terra, ele disse que ali haja, né, todo tipo de vegetais. As árvores, as plantas, enfim, todo tipo de natureza que a gente vê aí hoje, tão linda, né, tão plena, tão bela, tão magnífica. Deus quem criou ela. Lá no versículo 14, lá embaixo, diz assim: Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Então aqui Deus criou os dias, né? Deus criou o tempo para nós. Antes não existia, Deus é o dono do tempo, mas ele deixou tudo bem certinho lá, o dia, né? E a noite. Então, para que marquem os dias, os anos e também as estações dos anos. Primavera, verão, outono e inverno. Então, Deus criou todas as coisas. E ele diz assim, lá no versículo 15, diz assim, ó, e essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. Então, Deus criou as estrelas, Deus criou a lua e criou tudo o que existe lá no universo, onde a gente vê aí, né, pelas aulas que a gente tem de geografia na escola, pela internet que a gente vê todos os planetas, as estrelas, os satélites de cada planeta. Deus criou todas as coisas. Lá no versículo 20, o nosso próximo versículo é o 20, diz assim, ó: depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Então, nas águas, Deus criou o quê? Todo ser vivo lá.
peixes, algas, o leão marinho, o tubarão, que é peixes. Então Deus criou todas as coisas lá no mar, né? E também as aves. Todas as aves Deus criou também, que voam, certo? Lá no versículo 25 agora. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era muito bom. Então Deus criou todos os animais, desde a formiguinha até o elefante, até o dinossauro. Deus criou todos os animais, né? Desde a minhoquinha até a cobra. Deus criou tudo. E olha, vejam bem, depois de terminar esse dia, Deus olhou e falou assim, muito bom. E a criação dele tinha sido muito boa. Aí lá no versículo 26 diz assim, aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos. Opa, chegou a nossa vez, né? Vamos fazer os seres humanos, que serão como nós. Será que Deus estava falando com quem, né? Pode ver aqui que ele diz assim, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós. Nós quem? Se só existia Deus e não existia mais nada. Sabe com quem Deus estava conversando? Com Jesus. Era ele e Jesus, lá no começo de todas as coisas. Nós, quando ele fala nós, era ele e o filho, né? Nós, quando ele disse assim, ó, vamos criar os seres humanos e que eles sejam iguais a nós, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus e de Jesus. Aí, o que ele fez? Eles terão, olha só, gente, Deus dizendo assim, ó, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então Deus colocou nós, Deus criou nós o quê? Seres racionais, que pensam, né? E criou os animais e tudo mais como seres irracionais. Nós somos os seres pensantes, nós dominamos, né? Lá pra frente a gente vai entender como é que nós perdemos isso tudo e por que tem hoje animais que não nos obedecem. Mas a gente vai ver lá pra frente o que aconteceu, o que entrou aí no meio que deu ruim, entendeu? Nós vamos aprender aí na criação aí, hoje é só uma introdução da criação, nós vamos entender aí durante essa viagem por Gênesis, o que será que deu ruim aí nessa história toda aí, né? Deu alguma coisa deu ruim aí, mas não foi por causa de Deus não, porque pensa, ó, no sexto dia, quando ele concluiu toda a obra, ele constatou que tudo era muito bom. Então, a criação de Deus, o universo, a terra, as águas, os animais, nós seres humanos, Deus olhou para tudo isso e falou assim, ó, muito bom, tudo isso foi muito bom, né? No sétimo dia, então, Deus descansou. A criação, ela foi realizada em 6 dias. E no sétimo dia, o Senhor descansou, Deus descansou, né? O fato de Deus ter feito tudo do nada mostra para nós o quão poderoso ele é, né? Evidencia para nós, deixa claro que Deus é poderosíssimo, porque se tudo aquilo que a gente consegue imaginar na nossa mente foi ele quem fez, então isso nos conclui que o poder dele é inimaginável para nós seres humanos, até porque nós somos menores que o Criador, né? Então nós não podemos entender e saber todas as coisas, até porque nós somos limitados. Nós só sabemos aquilo que Deus permite que a gente saiba, né? Então, mas isso evidencia desde uma planta, desde um animal, desde as águas, os peixes, desde a nossa vida, o nosso corpo, as nossas células, tudo evidencia o quanto Deus é poderoso, porque Ele criou tudo isso do nada, né? Deus pode fazer, Deus faz todas as coisas, Deus criou todas as coisas. Nós não viemos da evolução de nada, crianças. Nós fomos criados por Deus do nada, né? Nós fomos criados por Deus, o universo foi criado por Deus. Tudo existiu porque o Senhor criou todas as coisas. E como eu falei, a criação foi feita em 6 dias. No sétimo dia, Deus descansou e tudo que ele fez, ele olhou e disse que era muito bom, tá? Crianças, essa é a nossa primeira aula só
Teremos aí uma jornada por Gênesis que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão aprender muita coisa, vão conhecer um pouquinho mais de como foi que Deus criou todas as coisas e o que deu ruim aí no meio, deu alguma coisa que não deu bom aí, mas não foi porque Deus não fez perfeito, porque a criação dele é perfeita, foi porque, né, o homem teve livre-arbítrio e isso aí é uma próxima aula. Para a próxima aula a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Crianças, um beijo no coraçãozinho de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse começo aí, dessa jornada por Gênesis. Nós vamos aprender muita coisa ainda, né? E eu espero que vocês, aprendendo isso, coloquem em prática. E quando falarem para vocês o contrário da palavra de Deus, porque nós cremos na Bíblia como fonte certa de verdade pura e absoluta. Então, quando falarem qualquer coisa contrário da palavra, você fala: não, Deus criou todas as coisas e no início não existia absolutamente nada. Ele é o dono de todas as coisas, ele pode fazer todas as coisas, tá bom? E isso é para esclarecer muita coisa na nossa mente, esclarece muita coisa na nossa mente. Então é isso, crianças, por hoje é isso. Um beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus, um bom domingo, uma semana abençoada e até a próxima aula. Beijinho, tchau!